Estamos de volta com Passando a Bola Mesa Redonda e agora vamos falar da crise do futebol carioca. Já são 3 rodadas sem uma vitória sequer dos times do Rio. O estado, conta com 2 times na zona de rebaixamento, sendo o Fluminense o lanterna e o Flamengo, melhor carioca, está na 14ª colocação. E passando por um inferno astral, todos sabem aí, jogadores machucados, crise total. O que acontece com esse futebol carioca? Problema de dirigentes, falta de qualidade dos dirigentes, falta de estrutura, organização. Vamos tentar chegar aqui num consenso o problema do futebol carioca. E aí, Felipe, tem uma opinião formada? São alguns fatores? É um só? O que acontece com esse futebol carioca? Eu acho que é uma soma de vários fatores negativos, assim, estruturas arcaicas, estruturas que vêm lá desde 1970, 60. Foi o último momento de modernização do futebol carioca, foi nessa época mesmo, exatamente. 70. Mesma coisa, você vê que os times ainda treinam nos mesmos locais, assim, só o Botafogo meio que deu uma mudada, foi pro Engenhão, mas também não é nada demais lá no Engenhão, também é um estádio bonito, né? E também não foi um trabalho do Botafogo. Exatamente. Assim, não é crítica, mas ganhou uma estrutura pronta, né? O Botafogo, na verdade, é o que tem a melhor estrutura, assim, por incrível que pareça, eu acho. Reformou ali General Severiano e tal, mas mesmo assim, longe do ideal, né? E dirigentes também, mentalidade também muito arcaica. Eu não sei se arcaicas ou se com um certo interesse por trás ali, né? Não querem acabar com o chamado sistema que acontece. O Botafogo também é outro que tenta mudar os nomes. Já teve o Bebeto, agora o Assunção, né? Maurício Assunção. Mas a gente não consegue ainda encontrar, ainda sentir uma mudança, assim, de fato. Né? A verdade é que os times do Rio estão ficando para trás. Hoje a gente pode citar o estádio do Rio, que antigamente brigava ali pelos primeiros lugares com São Paulo. Hoje o Rio está atrás do Sul, está atrás de Minas, está atrás de São Paulo também. São Paulo já fez os últimos 6 campeões brasileiros. Então, é uma situação muito preocupante. Só citar alguns números assim, ontem eu estava fazendo umas contas, o aproveitamento dos times do Rio nesse campeonato é o pior da história dos pontos corridos. Os times do Rio disputaram 186 pontos até agora, ganharam apenas 64 pontos, o que dá 34,4%. O que chegou mais próximo disso foi em 2004, que no final do campeonato, nessa altura do campeonato, os times do Rio tinham 36,5%, ou seja, consegue ser pior do que 2004. Lembrando que 2004, nessa rodada, o Flamengo era o último colocado, né? Então, assim como o Fluminense é hoje e tudo mais. Então, uma situação muito complicada. A gente tem vários números aqui. Eu vou passar agora a bola para o Vitor para ele falar um pouquinho também. E a gente vai discutindo isso durante o maior jejum do futebol carioca em títulos nacionais, são 9 anos. Nunca o Rio ficou 9 anos sem vencer um título nacional. O último foi o Vasco, né? O último foi o Vasco em 2000. E junto com isso, a maior sequência de um estado só. O São Paulo ganhou 6 últimos campeonatos. Né? Que aí também vai todo mundo junto. Todos os outros ficam atrás. Mas é verdade, o Rio não consegue. E eu acho que passa um pouco também por uma questão psicológica, às vezes. Quer dizer, o Fluminense, se você for levar, ano passado estava disputando o final de Libertadores. Quer dizer, de um ano para o outro, está na última posição. Em 2007, o Flamengo foi terceiro, o Fluminense foi quarto. Exatamente, quer dizer, e no Campeonato Carioca o Fluminense não foi que time horroroso, o time era um time ajeitadinho, tinha o Fred e tal, tudo bem, perdeu o principal jogador, isso pesa. Mas tem um pouco, não sei, parece que o time não consegue vencer, tem um time bom, mas não vence. O Fluminense, eu acho que o exemplo é o mais fácil de a gente analisar, porque é explícito a crise política, diferente do Flamengo, que é uma de eleição, mas é briga de 2 facções, é o presidente brigando com o vice. O cara que entrou com ele é a oposição. É a oposição dele, e aí briga com o cara do dinheiro, aí o cara do dinheiro, que é o Celso Barros, manda muito, aí depois eles voltam atrás, e aí então uns recebem, outros não recebem. Eu acho que o Rio pensa muito no que cerca o futebol e os times não estão pensando em jogar bola, sabe? Acho que os times não estão se preocupando em... O próprio Botafogo, quer dizer, acho que preocupa muito mais com o que está em volta, de trocar treinador, do que efetivamente vamos entrar, vamos jogar, vamos se concentrar no nosso futebol. E o Botafogo mostrou ontem que tem potencial para sair, tem potencial para jogar, mas não ganha, não vence, alguma coisa que trava. O próprio Flamengo jogando contra o Avaí ontem foi uma coisa... E aí, se a gente for analisar, por exemplo, citando esse exemplo, Flamengo e Avaí, se você vê nome por nome, o time do Avaí não é melhor que o time do Flamengo. Não, mesmo o Flamengo despedaçado aí. Eles fizeram esse levantamento ontem na transmissão. O time do Avaí custa hoje 1 milhão, 2. O time do Flamengo custa 4,6. É uma coisa assim, o salário do Adriano e o salário de mais um jogador paga a folha salarial. Mas não era o time que vale 4,3, estava no campo também, né? Tudo bem, é verdade. Mas aí assim, vem a questão da falta de planejamento. Quer dizer, é novidade você ter jogador lesionado? Tudo bem, 9 é complicado. Mas assim, entendeu? Tá entrando uma garotada agora, o pessoal tá jogando... Eu acho que a gente pode analisar o caso do Rio e o caso do Flamengo de outros jeitos.
eu acho que analisar elenco não é o caso. Eu acho que não é por causa de elenco. Não, é por causa de elenco. É desorganização, é falta de comando. Acho que é uma coisa mais atual o elenco, né? Porque 9 desfalques, o São Paulo, que pra mim, e o Inter, que são os 2 melhores elencos do Brasil, eu acho que estariam perigando aí, balançando com 9, 13 desfalques. Agora o Flamengo tá totalmente perdido. O caso do Fluminense, o caso do Flamengo, o Botafogo é um pouquinho melhor, que conseguiu um grupo, chegou e já tá tendo o sucessor do grupo do Bebeto, o pessoal com a linha mais parecida. Agora, no caso do Flamengo, a gente pode perceber, falta profissionalismo em todos do Rio. Todos. Vamos nos 3 que estão na Série A. O Vasco tá com uma queda, parece que está estruturando, botou um gerente de futebol. Porque não é só estrutura física, né? Você olhar, no salário aqui no Rio, nunca, nenhum dos times do Rio consegue pagar direitinho, o mês tem 30 dias. Isso conta muito, né? Isso conta muito. Lá fora, além da estrutura, o São Paulo tem um belo CT, o Palmeiras também, mas pinga o dinheiro na hora certa. E na hora de cobrar, você consegue cobrar. O Flamengo tem o problema da exposição também, né? Também, A questão do tudo no Flamengo vira tudo muito grande, né? O cara espirra, tá todo mundo diz que a gente fala, nossa, o Adriano espirrou, o Adriano tem um problema. Né? Então, coisa que o São Paulo, por exemplo, não sofre. Acho que só o Corinthians talvez sofra tanto em São Paulo. Deixa só, pra gente finalizar. Para finalizar aqui, falar alguns números pra gente ver como é que tá ruim a situação. Como o Maurel citou, são 3 rodadas sem nenhuma vitória de time carioca. O Flamengo foi o último a vencer, venceu na 18ª rodada, venceu o Corinthians por 1-0. A última vitória do Fluminense foi na 17ª sobre o Sport. E a última vitória do Botafogo na 16ª rodada contra o Barueri. E apenas uma vez, no campeonato inteiro, em 21 rodadas, em apenas uma rodada, 2 cariocas conseguiram sair vencedores dos seus jogos. Foi na 14ª rodada, quando o Botafogo ganhou do Inter e o Flamengo ganhou do Santos. Ou seja, tá indo de mal a pior e não sei, mas pelo menos acho que um carioca pelo menos deve cair e se forem 2 também não vou me surpreender porque a situação tá feia mesmo, o Flamengo cada vez mais eu apostaria, acho que 1 cai, 2 eu não sei, não tenho certeza. Pra gente encerrar, até falando do futebol carioca, nós entrevistamos essa semana o técnico Estevão Soares, vai entrar no nosso blog aí essa semana, ainda entra, então fica ligado, porque ele fala disso também, fala sobre estrutura, até elogia um pouco a estrutura do Botafogo. E então daqui a quarta-feira, quinta-feira, no final dessa semana entra no nosso blog aí essa entrevista com o Estevão Soares, técnico do Botafogo. Vamos dar uma pausazinha agora, vamos parar e no terceiro bloco nós vamos falar aí, vamos escolher o gol mais bonito, o craque, o nosso destaque também final. E também tem o Vasco. Vamos citar o Vasco que deu festa no Maracanã, bateu o recorde. É um motivo de alegria hoje dos times cariocas. É o pra Vasco, você ver, né? Tá na Série B. O time da Série B é a alegria do Rio de Janeiro. Até a próxima.